pessoal, então, em questão 94, Enem 2021, o Prêmio Nobel de Química 2000 deveu sua descoberta e ao desenvolvimento de polímeros condutores. Esses materiais têm ampla aplicação em novos dispositivos eletroluminescentes, LEDs, células fotovoltaicas, etc. Uma propriedade-chave de um polímero condutor é a presença de ligações duplas conjugadas ao longo da cadeia principal do polímero. Um exemplo desse polímero é representado pela estrutura. Então, o primeiro ponto, pessoal, é que a palavra polímero, ela representa várias partes, né? Poli, várias, meros, partes. Só que além de ser várias partes, ele tem uma outra característica, que essas partes, elas são repetidas, né? Ao longo da cadeia. Inclusive, essas partes que se repetem ao longo da cadeia são chamadas de monômeros. E aí você vai me perguntar, puxa, mas quantas vezes elas se repetem? Bom, isso depende desse Nzinho representado nas estruturas, né? Esse N aqui representa o número de repetições. E aí vai depender, né, do tamanho da cadeia polimérica. Então, tem Ns aí de 100 mil até mais do que isso, né? Então, pense aí na relação, na associação com o colar de pérolas. Pega uma pérola, vai ligando várias delas e você vai ter esse colar formando, então, uma cadeia polimérica nesse sentido. Um outro ponto que é importante esclarecer aqui é que a forma como essas cadeias estão representadas nas alternativas, elas suprimem os elementos, né, os carbonos e hidrogênios. Então, como é que funciona essa supressão, né? O detalhe, vamos pegar essa estrutura aqui, porque a gente já vai daí comentar mais um outro detalhe sobre ela. Essa estrutura aí é chamada de anel benzênico, tá? E o anel benzênico, ele está sendo representado por essa estrutura que você está vendo aí na letra A da alternativa, né? Então, como eu disse, ele está suprimindo os carbonos e hidrogênios. E como é que a gente vai enxergar esses elementos? Em cada pontinha desses segmentos vai ter um átomo de carbono, né? Então, quer dizer, são 6 vértices, vai ter 6 carbonos. Então, o que acontece? Vai ter um carbono aqui em cima, 2 aqui do lado, 2 aqui embaixo e um aqui por último. E aqui, ó, à direita, você vai ter a dupla ligação, depois a simples, depois a dupla, depois a simples, depois a dupla, depois a simples. Como cada carbono faz 4 ligações, ele é tetravalente, aqui todos eles estão sendo 3, né? Então está faltando um hidrogênio para completar a tetravalência de todos os carbonos. Então a estrutura esquerda é representada pela estrutura direita. É a mesma coisa, né? Só que um suprimiu os elementos e o outro a gente está mostrando os elementos. E uma característica dos anéis benzênicos, ela é chamada de ressonância. Tá? Então, todo anel benzênico tem ressonância. E essa ressonância, que eu vou explicar agora, ela ajuda na condução de eletricidade, né? O que vai formar os polímeros condutores. E como é que funciona essa ressonância? Como você tem duplas e simples alternadas, você pode ter essa movimentação. Ó. Uma dupla ela cai aqui e empurra a próxima para essa vaga, que empurra a próxima para essa vaga. Então, o que acontece? Você vai ter essas duas estruturas se interconvertendo, né? Então, o que acontece? Você, de novo, vai ter a estrutura aqui com 6 carbonos, um em cada vértice, certo? Só que, nesse caso, as duplas mudaram de lugar. Então, aquela de cima veio para o lado, empurrou a de baixo para esse lado e empurrou essa lateral aqui para cima. Então, uma estrutura vai se convertendo na outra e essas duplas ficam girando, né? Ficam se alternando. Isso é chamado do fenômeno de ressonância, que vai redundar na condução de eletricidade desses polímeros, tá? E aí você vai falar assim, então é a letra A. Não é, por quê? Porque ele diz que essas duplas conjugadas, que é uma dupla e uma simples, tem que estar ao longo da cadeia. Então, nesse caso da letra A, o anel benzênico tem duplas conjugadas, tem essa propriedade de condução de eletricidade, mas não está ao longo da cadeia, ele está como algo pendular, né? Então, é como se fosse um radical, a gente chama de radical. Então, a gente pode descartar a letra A e descartar a letra B, porque tem essa questão pendular, né? Não está ao longo da cadeia. Agora, o que é dupla conjugada? Então, só para representar para vocês, dupla conjugada é quando você tem uma simples seguida de uma dupla, seguida de uma simples, seguida de uma dupla, e assim sucessivamente. Então, o que a gente pode observar? Se a gente observar, por exemplo, a cadeia representada na letra E, você vai ter uma simples, aí você vai ter uma dupla, e depois você vai ter duas simples.
Então, você quebra essa sequência de uma dupla e uma simples. Na letra C, você também vai ter uma ligação simples, depois mais uma ligação simples, uma dupla e uma simples. Então, você tem duas simples e depois uma dupla. Também quebra essa condição de duplas conjugadas. Então, na verdade, a única que vai sobrar é a letra D. Tá, mas eu não consigo enxergar porque ela está com os carbonos e hidrogênios suprimidos. Mas observe, vamos fazer aqui uma representação. Vamos imaginar a letra D com um N igual a 2. Então, vou repetir duas vezes. Então, o que que acontece? Você vai ter um CH dupla, um CH. Então, essa é a representação aí dentro. Só que, se eu vou repetir duas vezes, eu vou ligar de novo. CH dupla, CH. Então, eu repeti uma aqui, né? Aqui eu estou representando uma vez e aqui eu estou representando a outra vez. E o que que você nota? Uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. Então, isso aqui vai criar as condições para a ressonância e essa ressonância, então, vai dar na condutividade desse polímero, ok? Então, a resposta certa seria a letra D.